Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje, pela primeira vez, um convidado especial de São Paulo veio aqui exatamente para nos colaborar com seus conhecimentos sobre Paulo de Tarso, a vertente espiritual da montanha. Ele que é um dentista aposentado, professor universitário. Eu vou dar o currículo dele, é vasto. Antônio César Perry de Carvalho, a quem agradeço muito pela presença aqui no Fronteiras da Ciência. Obrigado. Hoje desceu a serra para atender o público aqui da Baixada Santista, também numa palestra no Guarujá. E esse bloco é oferecimento do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida o nosso amigo telespectador a conhecer esta moderna técnica da ortomolecular, reposições via derme através de oligoelementos, que traz aí equilíbrio tanto físico quanto emocional. Isso aí é uma prática muito comum nos Estados Unidos e Europa. O próprio Alberto Santini Filho, ele fez curso no Brasil, na França, na Bélgica, na China. Você pode saber muito mais acessando o site santiniortomolecular.com.br. Ele tem a clínica em São Paulo e também tem a clínica de Santos. Para quem é da Baixada Santista, você pode agendar pelo telefone 13 3232 1909. E aqui em Santos, a clínica fica na rua Júlio Conceição, 209. E ele está fazendo o mesmo preço de antes da pandemia ainda. E pode também ser feito pago em 10 vezes no cartão. É uma facilidade do Santini para você buscar o seu equilíbrio, tanto na parte física quanto emocional. Eu vou ler aqui um currículo resumido do meu convidado de hoje, o doutor Antônio César Perry de Carvalho, que foi vice-presidente e presidente da USE, né, de São Paulo, diretor, vice-presidente, presidente interino e presidente da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, membro da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional, autor e organizador de mais de 30 livros espíritas, antigo articulista da Revista Internacional de Espiritismo e de várias revistas digitais, professor titular também, foi professor titular, pós-doutorado, aposentado da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, onde foi pró-reitor de graduação, pesquisador associado da NUPES, da USP, e atuou no INEP, o Ministério da Educação. Foi presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico e docente temporário de várias universidades, autor de artigos científicos e de livros profissionais. Esse é só um resumo do Dr. Perry, que está aqui com a gente hoje, porque ele escreveu um livro sobre Paulo de Tarso. Muito obrigado, Dr. Perry, pela sua presença aqui, mais uma vez. Eu que agradeço, Jadir, essa oportunidade de participarmos aqui do Fronteiras da Ciência, né? E também a oportunidade, né, de estarmos sendo vistos, acompanhados aí por essa transmissora, né, pelo seu programa. E vamos ficar aqui à disposição para esse bate-papo. Eu que agradeço os donos, os proprietários da universidade, eles são essencialmente espíritas também. Cada prédio aqui tem um nome, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, um nome de uma figura notória dentro do espiritismo. Dr. Perry, esse seu livro sobre Paulo de Tarso, na verdade, ele teve cidadania romana, né? Para ser mais claro, ele foi um dos apóstolos de Cristo e talvez uma das pessoas que mais levou o cristianismo, mas nem sempre foi assim, né? Na verdade, ele começou como quase que um anticristão. Então, Jadir, você já antecipou uma série de informações. Mas tem muitos detalhes aí que você pode contar. Mas que são importantes, veja bem. Eu diria que Paulo de Tarso foi um vulto extremamente complexo. A começar que ele viveu em 3 mundos simultaneamente, porque ele nasceu num lar judaico, não é? Então ele teve todo um preparo, uma formação e estudo dentro do ambiente do judaísmo, tanto que em função disso, anos depois, ele foi levado a estudar junto ao Sinédrio, né, em Jerusalém, e veio a ser um doutor da lei. A cidade dele, a terra natal dele, Tarso, na época Ásia Menor, atualmente uma parte do sudeste da Turquia, era uma região de
influência helênica. Então se falava grego, se estudava em grego, e ele, jovem, né? Falava aramaico também. Também, mas ele, especificamente ali na região, era o grego. E ele estudou, então, filósofos gregos na sua adolescência, inclusive os filósofos estoicos. Só para a gente não se perder, doutor Perry, mais ou menos isso é datado de que época depois de Cristo? Ele foi quase que concomitante ao Cristo. Ele nasceu aproximadamente naquilo que seria o ano 4 depois de Cristo. E então, quando o Cristo foi crucificado, ele já era um doutor da lei em Jerusalém, embora não tivesse contato, nunca conheceu pessoalmente Jesus. E o terceiro contexto que ele viveu, então veja, o judaico, grego e o romano. E tem um detalhe, o pai dele, como foi um grande mercador, né, de tapeçarias, um homem assim de expressão na cidade de Tarso, que estava imersa dentro do Império Romano, o pai, ele recebeu a outorga de cidadania romana. E isso foi transferido para ele. Para o filho. Para o filho. Então ele efetivamente era um cidadão romano que conviveu, conheceu, né, o modus operandi da vida do Império Romano, a legislação, amante da cultura helênica e de berço de uma família judaica. Nós vamos falar hoje, para o telespectador entender, numa visão um pouco mais espírita, não é? Sim. Dentro da história de Paulo de Tarso, uma vez que você é um grande palestrante espírita, escritor de diversos livros, mas o Paulo de Tarso tinha algum tipo de privilégio por ter cidadania romana? Sim, muitos. Isso é muito importante nós citarmos, porque às vezes passa desapercebido ou passa batido, né, nas informações. Pelo fato dele ser cidadão romano, várias vezes que ele foi preso por intrigas, né, partida do Sinédrio em alguns momentos, ou de sinagogas, ele acabou sendo liberto porque um cidadão romano não poderia ser julgado e nem condenado pela justiça judaica. E ele seria condenado com certeza, Com né? certeza, em vários desses momentos. Aí ele apelou para a sua cidadania italiana para não ser julgado pelos judeus. E tem 3 momentos clássicos disso. Quando ele foi, por exemplo, depois de 3 grandes viagens que ele fez, então ele já estava numa fase adiantada da vida dele, ele voltou para Jerusalém e lá ele foi alvo de uma série de perseguições, de acusações e foi preso. E o objetivo do Sinédrio era condená-lo e levá-lo, inclusive, ao sacrifício. Não é? Quando perceberam isso, algumas pessoas informaram, ele foi preso, algumas pessoas informaram ao governador de Roma, aos guardas, né, que o governador não morava em Jerusalém, mas em Cesareia. Então, quando ele foi transportado da prisão para o local em que ele seria julgado, houve toda uma guarda romana protegendo para que ele não fosse alvo de atentados. Quando ele chega no palácio do governador na cidade de Cesareia, veja que coisa interessante. O governador não tinha o mínimo interesse em entrar nas querelas do mundo judaico. Ele conhecia essa realidade toda. Então ele ficou 2 anos preso, detido ali no palácio do governador em Cesareia, mas com toda a liberdade de receber visitas, de dialogar, o que ele fez. Quando o governador foi pressionado para finalmente julgá-lo, então ele marcou um julgamento, ele não tinha interesse em condenar, mas muito pressionado, e vieram vários sacerdotes, autoridades do mundo judaico para Cesareia. O que fez Paulo? Eu apelo para César. César era o imperador. Sim, um grande imperador. Então, isso foi acordado, ele foi enviado para Roma numa embarcação com toda a proteção de soldados romanos. Essa foi a embarcação que afundou? Exatamente. Próxima à ilha de Malta. Ele afundou, foi protegido pelo comandante, porque vários morreram.
no naufrágio. E haviam outros presos que foram desprezados e morreram, mas ele não. Ele foi protegido, inclusive, ele desembarca. Chegou em Malta. Em Malta, aí ele passa uma outra embarcação que os leva até a Península Itálica, né? E quando ele chega no porto, que era um porto Puteoli, é próximo do atualmente Nápoles, né? Ele é levado a pé, né, pela Via Ápia, dali até Roma, protegido pelos soldados romanos. Em todo o trajeto, sempre tinha a presença já de interessados, de seguidores nos ensinos de Jesus, que sabiam que Paulo passaria por lá. E os guardas davam liberdade para que ele dialogasse. Quando ele chega em Roma, ele ficou 2 anos detido em Roma, aguardando o julgamento do imperador, que também não tinha interesse em entrar nas questiúnculas ali de Jerusalém. Então, o que aconteceu? O cristianismo nunca foi uma ameaça para Roma, né? De forma Só para os não, judeus, nesse né? momento não. Nesse momento, as autoridades romanas, nem sabiam nada de cristianismo. Eles até confundiam com seitas ali de Jerusalém, ligadas ao judaísmo. Era essa a conotação que eles faziam. Muito tempo depois é que entra realmente a perseguição específica cristã, mas século depois. Bem depois, né? Bem depois. Mas nesse período, ele ficou 2 anos usando uma prerrogativa de cidadão romano, que é a chamada custódia libera. Então, o que acontecia? Ele tinha que ter um endereço fixo para pernoite e, durante o dia, ele podia andar livremente dentro de um certo perímetro, acompanhado por um soldado romano. Guardadas as devidas proporções, seria semelhante hoje à tornozeleira eletrônica. Pois é, eu estou pensando nisso mesmo, né? Então ele foi... Você vê que o mundo só muda a tecnologia, não é mesmo, Muda. doutor? Só a tecnologia, mas o resto é tudo igual, né? Nós não podemos esquecer que, guardadas as devidas proporções, o direito tem muito a ver com a origem do direito romano. Romano, é verdade. Não podemos esquecer desse detalhe. É. Então, vejam... Mas não existe modernidade nesse contexto, né? Então, é interessante a gente ver que ele sempre foi protegido. E o que acontece? Ele, pelo fato de conhecer esses contextos que ele viveu, ele teve, assim, muito cuidado, muito bom senso. Quando ele escreveu, por exemplo, a Epístola aos Romanos, informando que ele pretendia ir para Roma, só que ele imaginava ir livre, não detido, né? Então, ele teve aquilo que nós chamamos hoje de cuidados, assim, politicamente corretos, de se dirigir ao romano de maneira que eles entendessem a mensagem dele. E o que ele foi claro? Eu vou falar de um Deus que é pai de todos, que é pai dos gentios, dos gregos. Ou seja, dos gentios é toda pessoa que não era vinculado ao judaísmo clássico, inclusive, de uma forma genérica. Então, o que ele estava dizendo? Os romanos também eram filhos desse Deus que ele ia falar. E tem outro detalhe. Ele, nessa epístola, o que ele diz, a quem honra, honra, a quem tributa, tributa, a quem imposto, imposto. O que ele estava dizendo? Contrariamente a toda postulação judaica e das continuadas insurreições que eles faziam contra o domínio do Império Romano e o pagamento de imposto a Roma. Então, ele estava aceitando isso, entendeu? Guardadas as devidas proporções, ele estava colocando em prática aquilo que Jesus disse. Quando levaram marotamente uma moeda para ele perguntou... Para colocá-lo numa saia justa, né? Exatamente. Ele perguntou de quem é essa imagem? De César, porque era... A cara é de César, então pertence a César. Né? Então, dai a César o que é de César, que é o imperador, e a Deus o que é de Deus. Então, é uma forma bem sutil, né? Muito sutil. Então, vocês vejam que é interessante esses cuidados de Paulo. Por que isso foi possível? Ele foi o único discípulo de Jesus, porque ele não conheceu Jesus. Então, ele não foi
um apóstolo, um discípulo direto. Não era um seguidor direto. Não foi. Tanto que ele era anticristão. Até onde eu sei, ele foi para perseguia. Damasco. Sim. Ele foi para Damasco para combater o cristianismo. Exatamente. Né? E nas mãos dele surgiu o primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. Então ele foi o primeiro grande algoz também. Mas veja que interessante, ele com toda essa ação, com todos esses cuidados, ele passou a ser respeitado e facilitando a difusão do cristianismo. Então nós nunca podemos esquecer que o cristianismo nasceu e se desenvolveu dentro do Império Romano. Perfeito. Então, a grande ameaça sempre foi aos sacerdotes, né? Sempre foi, né? Porque eles talvez tinham uma temeridade em perder aquele poder que eles tinham perante o povo, né? Exatamente. Então, vejam aí que houve uma grande mudança do doutor Saulo de Tarso para Paulo, seguidor do porque o nome original dele era Saulo, né? Saul. Do idioma aramaico seria Saul, que é Saulo, e ele adota o nome romanizado Paulo quando na primeira viagem ele chegou na ilha de Chipre, né, que era relativamente perto ali, mas no mar Mediterrâneo. Ele curou um governador de Roma, o procônsul romano Sérgio Paulo. Então, quando ele curou, isso gerou assim um impacto, uma admiração muito grande pelo governador e seus auxiliares, pelo povo que a notícia circulava. Lucas, que era médico e que já estava acompanhando Paulo naquela viagem, ele sugeriu, não era o caso de você trocar o seu nome para um nome, inclusive, mais romano, já que era comum quando as pessoas mudavam assim, uma identidade política ou religiosa, mudar o nome. Então ele mudou, inclusive em homenagem a Sérgio Paulo. Então de Saulo ele passou a ser Paulo. Legal, doutor Perry, é muito interessante a história de Paulo de Tarso, porque ele teve talvez um dos maiores influenciadores do cristianismo até os dias de hoje. Eu queria deixar para o próximo bloco uma pergunta aqui consignada com relação ao que mudou na vida dele, uma vez que ele era anticristão, uma vez que ele foi para a cidade de Damasco para combater o cristianismo e, de repente, tudo mudou. O que aconteceu nesse meio de caminho? Eu gostaria de saber. E também gostaria de saber todas essas informações são ricas sobre Paulo de Tarso, como que chegou até hoje? Eu sei que ele era um grande escritor, talvez ele deve ter deixado muita coisa escrita, mas é que sabe-se tanto dele, né, que é curioso. Fica para o próximo bloco, tá bom? Ótimo, ótimo. A gente volta já com o Dr. Perry, rapidinho, não sai daí. Olá pessoal, estamos de volta hoje conversando com o Dr. Antônio César Perry de Carvalho, ele que é espírita, escritor. Eu dei o currículo dele aqui, o mini currículo dele que é enorme, né? E nós estamos contando a história, nós não, ele está contando a história de Paulo de Tarso, né? Um apóstolo talvez aí de maior importância ou dentre os de maior importância do cristianismo. E nesse bloco eu quero só dar um recadinho, porque vem aí um show que é uma celebração a uma das maiores lendas da MPB, Dorival Caymmi. O título do show é Viva Caymmi, apresentando seu filho Danilo Caymmi, onde o Danilo canta e conta histórias de seu pai. Ele vem acompanhado do maestro Flávio Mendes no violão e um quinteto de cordas. O show convida o público para um passeio pelos grandes sucessos de Dorival Caymmi. Olha, vai ser agora na quinta-feira, 24 de agosto, no Teatro Municipal de Santos. Para comprar, nem precisa sair de casa. Pega teu celular, teu tablet, teu computador, entra lá em bilheteriaexpress.com.br. Lembrando que Bilheteria Express termina com 2 S's, tá bom? .com.br. Doutor Perry, eu deixei a última pergunta aí, né, em relação ao que mudou Paulo de Tarso, uma vez que ele era um anticristão. Pois é, Jadir.
A mudança foi profunda. Tem que ser profunda, porque se ele foi com o objetivo de ir na cidade de Damasco para destruir tudo aquilo que estava sendo construído. Então vamos buscar primeiramente um registro rapidinho de Atos dos Apóstolos. Quando ele estava chegando em Damasco, com um séquito, né, cedido pelo Sinédrio, porque ele ia numa missão oficial para prender Ananias, né, e que também era um líder ali emergente dos seguidores de Jesus em Damasco. Próximo à porta de entrada de Damasco, repentinamente ele viu Cristo. E ele identificou, veja bem, ele que não conhecia Jesus e que era um implacável perseguidor dos seguidores de Jesus, considerava todo seguidor de Jesus um grande traidor perante o judaísmo. Ou seja, ele sempre foi intenso Muito. num ideal, né? Intenso num ideal. Firme, ele era fiel numa proposta. à Torá. Ele era absolutamente fiel às bases do judaísmo e não aceitava nada que pudesse eventualmente comprometer o judaísmo. De repente ele viu Cristo e ele no chão, de joelho, pergunta assim: o que queres de mim? Veja que é uma mudança assim de 180 graus, uma coisa absolutamente inesperada. Quer dizer, o implacável perseguidor vê o Cristo que pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: o que queres de mim? O que queres que eu faça? É incrível isso. O choque foi tão grande que ele ficou cego no momento, ele perdeu momentaneamente a visão, e assim é que ele foi levado a Damasco. A história conta que foi por 3 dias. 3 dias. 3 dias. E lá na estalagem onde ele foi alojado, porque amigos dele não quiseram receber quando souberam desse episódio. No 3º dia, ele foi procurado justamente por Ananias. Ananias recebeu um recado espiritual que fosse atender aquele jovem que era preparado, era o vaso preparado para falar a reis, aos judeus e a todo o povo. Então, isso é interessante. E Ananias prestou um atendimento, que nós espíritas chamamos de passe, que é uma imposição de mãos, e ele voltou a ver. Então, a perda da visão e o retorno da visão começa a explicar alguma coisa que você me perguntou. E eu vou usar aqui de uma informação que é pouquíssimo divulgada. No ano de 1919, na Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que foi uma sociedade criada por cientistas interessados também em estudar fenômenos de ordem espiritual e médiuns, Prêmio Nobel, Charles Richer, né, William Crookes e outros, né, que criaram, convidaram o Dr. Carl Gustav Jung, 1919. Jung, todo mundo sabe, sim, que ele tem na psicanálise dele uma vertente mística também, não é? E ele proferiu uma palestra lá e que foi transformada em artigo publicado no Jornal da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, em 1919. O que ele diz? Ele era um estudioso de Paulo também. O que ele diz? Na verdade, Saulo já sentia na figura dos seguidores de Sempre Jesus. deixar claro que Saulo era Paulo, né? Paulo. Porque às vezes a pessoa está pegando o programa agora, Saulo era o Paulo de Tarso. O doutor Saulo de Tarso, naquele seu âmago de perseguir, ele já notava a superioridade de intensidade de ideal e de ação dos seguidores de Jesus. Porque ele não conseguia entender como que depois de crucificar um homem que foi considerado um malfeitor na Judéia, assim que eles entendiam Jesus, de repente tem tantos seguidores e com um firme ideal. Ele não conseguia entender isso. Como ele ficou apequenado quando ele escutou o discurso de Estevão na Casa do Caminho. Estevão não tinha formação, não tinha preparo e falou de uma forma belíssima que ele ficou boquiaberto. Mas ele discordou quando
Estevão, depois de falar do livro dos profetas, passa a falar de Jesus. Aí ofendeu ao Dr. Saulo. Então, diz Jung, na realidade ele já sentia a grandiosidade, mas ele não tinha forças suficientes para provocar a ruptura. Então, essa ruptura só aconteceu com um agente externo e, na verdade, provocando um impacto muito grande, que foi Jesus o procurando, o que é raro, não existe outro caso na história. Então, aí já aconteceu esse momento de ruptura. E por que ele ficou cego? Há várias discussões, né, em textos, né? Mas Jung esclarece, é uma cegueira psicogênica. Toda pessoa que sofre um estresse muito grande, leva um susto repentino, pode até desmaiar. E alguns ficam com a visão meio obnubilada também, é o caso dele. Não foi proporcionada por Jesus, foi um susto, um impacto que ele teve. E que foi liberado depois em função do atendimento espiritual dado por Ananias. Então, veja, Jung, estudioso, já falava isso, estava escrito. E nós Eu não sabia disso de Carl Jung. Não. Pois e no nosso livro, Paulo de Tarso, A Vertente Espiritual da Montanha, nós trazemos à tona essa questão. Deixa eu só deixar claro para o telespectador, né, que você escreveu um livro, Sim. Né? Infelizmente não trouxe, esquecemos o livro. O livro chama Paulo de Tarso, A Vertente Espiritual da Montanha. Da Montanha. Então entra em muito mais detalhes do que a gente está falando aqui no programa, obviamente. Se alguém quiser adquirir esse livro, está na Amazon, está onde? Está na Amazon, vocês encontram em várias dessas locais de comercialização pela internet, né? É só colocar o nome do livro no Google que você acha o livro, né? E é da casa editora O Clarim, né? Que é uma casa editora tradicional do movimento espírita. Mas encontra na internet de uma forma fácil. Então é só, entra no Google, coloca o nome do livro que você vai achar vários pontos de venda. Isso. É Paulo de Tarso, A Vertente Espiritual da Montanha. Tá. Bom, aí continuando, voltando na sua pergunta. Então, veja, ele teve toda essa questão dessa mudança profunda. Agora, o impacto foi grande, então ele já começa uma transformação, só que tem outro detalhe. Depois disso, ele fica 3 anos no deserto de Dan, que a gente sabe hoje que é aproximadamente 50 quilômetros da cidade de Palmira, que é onde é localizada hoje na Síria, né? Então, ele ficou num oásis, fazendo o quê? Meditando, refletindo, e lá ele encontrou alguns seguidores de Jesus que ofereceram a ele primeiras anotações iniciais dos ensinos de Jesus. Então ele precisou meditar. E mais um detalhe, ao choque. Porque é uma mudança de paradigma muito grande. Aí né? que está o detalhe. Teve o impacto de Jesus, essa cegueira, depois 3 anos de meditação, e tem um outro episódio aí, registrado em Atos dos Apóstolos e alguma informação também em epístola dele. Ele escreveu o seguinte: conheci certo homem que há 14 anos atrás subiu ao 3º céu, viu coisas inefáveis que eu não posso nem relatar. Então veja, estudiosos de Paulo, acadêmicos de universidade, coisas antigas já, tanto do mundo católico quanto no mundo das igrejas reformadas, já afirmavam que o homem era ele próprio. Se tratava de um depoimento. E Emmanuel, o orientador espiritual de Chico Xavier, que escreveu, psicografou um romance chamado Paulo e Estevão, né? Que é uma das obras clássicas da mediunidade de Chico, ele esclarece isso. Vamos fazer o cálculo. Conheci certo homem, ele escreveu essa epístola mais ou menos no ano 51 da nossa era. Menos 14, ano 37. Menos 3 anos, ano 34. Um ano após a crucificação. Bate perfeitamente. Um ano após a crucificação que ele teve, então, a visão de Jesus também. Isso, aproximadamente. Tá. Mais 3 anos no deserto, ano 37. Então, Emmanuel confirma a suspeita dos pesquisadores
que o então ex-doutor da lei, Saulo de Tarso, nesse momento complexo de profundas reflexões, de insegurança, porque ele teria que buscar um caminho totalmente diferente do qual ele se preparou, um dia ele adormeceu. Quando ele adormeceu, ele sonhou, para nós espíritas, ele teve uma emancipação parcial. E no mundo espiritual, quer dizer, numa dimensão não corpórea, ele viu duas entidades espirituais. Quem eram eles? Estevão, que era Gesiel, e a irmã dele, Abigail, que era a antiga noiva. Ele se choca quando vê os dois, entra em pranto, se emociona e começa, de uma forma assim atormentada, a lançar dúvidas e perguntas. Aí a antiga noiva, Abigail, foi acalmando, esclarecendo e respondendo. Emmanuel dá detalhes, mas se resume em 4 palavras-chave. Saulo ama, trabalha, perdoa e espera. Emmanuel chama de lema de Abigail. Quando ele acordou, então ele teve a ideia, foi fortalecido, consolidado a sua proposta de seguir um novo rumo na sua vida. Aí ele inicia a romagem dele. Aí ele retorna. E isso como um autêntico seguidor de Jesus. É quando ele retorna e começa a se preparar e vem a criar em Antioquia, depois o primeiro grupo dos seguidores de Jesus. Então, veja, foi uma mudança que não foi assim tão rápida, num piscar de olhos, como muita gente pensa, mesmo vendo Cristo. Até porque o choque foi grande. Foi grande, e a mudança foi, e a mudança foi profunda. Então aí ele inicia o trabalho dele como um autêntico apóstolo de Jesus. E ele apareceu Jesus apareceu para o Paulo de Tarso numa visão, mais ou menos como se diz que foi, como ocorreu com Maria Madalena, ou não? No mesmo padrão e com muita luminosidade, tanto que é registrado em Atos dos Apóstolos. Com luminosidade. Sim, tá. Porque era quase no horário do almoço, com sol, né, a pino, e de repente forma aquela visão chocante. E um detalhe, o séquito deles lá, eles perceberam. Eles não viam, mas viam a luminosidade e escutavam o diálogo. Que fantástica essa história. Fantástica. Mesmo. Fantástica. Nesse momento eu preciso fazer a agenda do programa, Dr. Perry. Peço um minuto aí de atenção. A você, amigo telespectador, por favor, vamos chamar a agenda. Senhor editor, coloque aí no ar e eu vou começar com o recado da farmácia Homeofórmula, que anuncia o Cava Q10. Q10 é uma nova opção da suplementação da coenzima Q10. A coenzima Q10, ela reduz o estresse oxidativo que afeta a função muscular, melhorando a performance e diminuindo a fadiga física e mental. Melhora a memória e também a concentração, fortalece o sistema imunológico, auxilia no tratamento de diabetes, colesterol e pressão alta. Tome nota, Q10 é um ótimo aliado para manter o bom funcionamento do organismo. Tudo que vem da Simone da Homeofórmula são boas dicas, né? E também passa a ser uma alternativa para o público vegano, que além de ser livre de alérgenos e também de lecitina, tá bom? Olha, a farmácia Homeofórmula fica na rua Bahia 194 no Gonzaga. Tomou nota? Bahia 194 Gonzaga. E também tem um empório que fabrica uns pães maravilhosos que pertence à Homeofórmula e fica na rua Tolentino Filgueiras 147, esquina da Rua Bahia. Olha, o segundo recadinho vem do Espaço Teravitas. No Teravitas, você trabalha suas dificuldades através de diversas terapias, como TVP, psicoterapia integrada e limpeza espiritual, para os interessados em promover o autodesenvolvimento consciencial e espiritual e autoconhecimento. O Teravitas criou um clube de desenvolvimento consciencial e meditativo que oferecerá de 15 em 15 dias uma prática com facilitadores de diversos estudos e vivências. Tudo no conforto do seu lar e na modalidade online.
Será um clube fechado, com acesso para os associados. As inscrições serão feitas através do site. Tome nota, pegue a canetinha, vamos lá, www.teravitas.com.br. O WhatsApp para mais informações é o 13 99 141 7572. Tomou nota? E a gente encerra a nossa agenda com a Seichonoye do Brasil, Regional Santos, que apresenta um dos mais importantes eventos do seu calendário, a famosa Conferência da Luz. Vai acontecer agora a Conferência da Luz. Palestras especiais sobre harmonia, saúde e prosperidade, com a presença da preletora da sede internacional, Lilian Suzy Norimatsu. Olha, serão 3 dias em 3 cidades de Santos. Vamos tomar nota? 22 de setembro, das 19 às 22 horas na Praia Grande, na Avenida Presidente Kennedy, 4883. Dia 23/9, das 15 às 18, em São Vicente, na Rua Olga Marques, 403. E por último, 24 de setembro, das 9 ao meio-dia, no Guarujá, na Avenida Vicente de Carvalho, 305. Perdeu alguma coisa? Mais informações? Pode ser diretamente na Rua Leonardo Reutemann, 17, em Santos, ou pelo telefone da Seichonoye, que é o 13 3232 6687. E a gente volta com o meu convidado de hoje, Dr. Perry, falando sobre Paulo de Tarso. É rapidinho. Olha, estamos de volta já em nosso terceiro bloco. Pela primeira vez, em 25 anos de programa, primeira vez que estou falando especificamente sobre Paulo de Tarso. Já teve alguns comentários, algum convidado meu, alguma coisa ao passant, né? E hoje estamos nos aprofundando aí com um especialista que estudou e escreveu o livro sobre Paulo de Tarso, que veio diretamente de São Paulo aqui para o programa Fronteiras da Ciência e também para uma palestra. Antônio César Perry de Carvalho. Esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin e o André da loja Mago Merlin está convidando você, amigo telespectador, para ir buscar a pedra dita pelo Américo Barbosa, a pedra da sorte de 2023, que é a purpurita, tá bom? E lá na loja Merlin você encontra muitos artigos, como velas de todos os tipos e tamanhos, ervas, imagens de orixás, imagens em resina de tudo quanto é tipo de coisa que você imagina, incensos, tocha de limpeza, linha de radiestesia, livros, pedras brutas enroladas do tipo A, que é a melhor que tem, e muito mais com o melhor preço da Baixada Santista. Não precisa ficar rodando por aí. Produtos religiosos e esotéricos, loja Mago Merlin no Gonzaga, com o André e com as meninas. Anote o endereço, Rua Pereira Barreto, número 12. Essa rua é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Tomou nota? Pereira Barreto, número 12. Paulo, eu queria saber assim, são tantos detalhes, tantas as informações oriundas de Paulo de Tarso. Como que chegou aos dias de hoje? Como foi? Qual foi o seu campo de pesquisa para escrever sobre esse livro? Bom, Jadir, começando lá do início, né, de todo o processo. Paulo escreveu 14 epístolas, certo, aproximadamente entre o ano 51 ao ano 64. Foram os primeiros registros escritos relacionados com o início do movimento dos seguidores de Jesus. Ele morreu, desculpa interromper, ele morreu com uma santidade, né? Não. Não? Não, eu diria que jovem, né? Bom, 64 anos mais ou menos. Não, mas para a época já era uma idade. Hoje é jovem. Hoje é jovem. Hoje é jovem. Sim. Bem jovem hoje, Bem muito jovem, jovem hoje. Muito jovem. Mas na época nem tanto. Era, na época já era uma idade avançada. Bom, mas acontece o seguinte, é pouco lembrado que essas 14 epístolas antecederam os 4 evangelistas. O primeiro evangelho divulgado, completo, é o de Marcos, ano 64. Quer dizer, quando Paulo lançou a última epístola... Marcos veio depois. Surge a primeira. Então, o que acontece? E a ordem que é colocada na Bíblia não é a ordem cronológica dos 4 evangelhos. Bom, mas o detalhe é o seguinte... Essas epístolas de Paulo têm registro de locais, de autoridades, de pessoas, com detalhes.
Então, o que aconteceu? Os primeiros historiadores do século I, do século II, tanto do mundo romano, do mundo judaico e da cultura helênica, eles usaram o cotejo com as epístolas de Paulo, que elas eram copiadas. Eram copiadas, né, em pergaminhos e repassadas para muitos locais. Entendi. Então começa daí. A partir disso, aí tem aqueles primeiros cristãos filósofos e do tempo da patrística. Por exemplo, Eusébio de Cesareia estuda e detalha história inicial do movimento do cristão com base em Paulo. Não podemos esquecer que Atos do Evangelho, Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas, ditado e orientado por Paulo. Entendi. Então, quando nós pegamos os textos do Novo Testamento, somando as epístolas de Paulo e Atos do Evangelho, do Atos dos Apóstolos, é mais da metade de todo o Novo Testamento. Perfeito. Bom, aí... Deixa eu só dar o seu contato, pode Sim, ser, desculpa pode, interromper. pode. Eu gosto de dar em dois momentos, no Sim, começo do sim. bloco e no final. Meu convidado de hoje, ó, ele é do Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier. Se alguém quiser um contato, nós vamos deixar um e-mail, tá aí, né? É contato, arroba, é isso mesmo, escreve contato, arroba, grupochicoxavier.com.br. Fácil, né? Contato, arroba, grupochicoxavier.com.br. Voltando. Então, após aquele momento aí dos estudiosos ligados à patrística, liderados principalmente por Eusébio de Cesareia, a passagem do século III para o século IV, mais ou menos, em todos os movimentos religiosos, Paulo sempre foi a base, tanto do futuro do catolicismo, como depois no movimento da Reforma, lembrando que Lutero e Calvino eram profundos estudiosos de Paulo e chegavam a dizer que se tivesse, por exemplo, para Lutero, a epístolas de Paulo aos Romanos e o Evangelho, por exemplo, de Lucas, já teria tudo que era suficiente. Calvino disse algo parecido. Na história do catolicismo também. Por exemplo, Ernest Renan, francês, historiador, filósofo católico que viveu na França no século XIX, era um profundo estudioso e admirador de Paulo, não é? Então nós vamos encontrando assim ao longo dos tempos ele como centro, inclusive de origem de teologias, interpretações teológicas no mundo católico e de interpretações teológicas no mundo da Reforma também, levando até criando aí algumas polêmicas que não interessam aqui no momento. E o outro detalhe, ele é até hoje o cristão mais pesquisado por universidade, no mundo acadêmico, inclusive de universidades do hemisfério norte. Já foi esmiuçado, então. Muito esmiuçado e continua sendo estudado. Então ele é realmente uma figura que representa um marco histórico na história do cristianismo em geral, mas ele é, sem dúvida nenhuma, como disse Emmanuel, pela psicografia de Chico, o consolidador do cristianismo. Emmanuel chega a afirmar, sem Paulo não haveria cristianismo. É um pilar. Sem Paulo pilar, não legal, haveria do cristianismo, Emmanuel afirma. Legal. Doutor Perry, o tempo passa voando quando o assunto é bom e quando meu convidado, então, tem essa simpatia, essa eloquência, ajuda muito. Mas eu queria saber agora o motivo do título do seu livro. Para quem está chegando agora, ele escreveu um livro contando a história de Paulo de Tarso, claro, muito mais detalhadamente do que é possível a gente fazer no programa. O livro chama Paulo de Tarso, a vertente espiritual da montanha. Você coloca o título no Google, você vai achar vários pontos de venda. Mas eu queria saber o porquê desse título. Bom, Paulo de Tarso sempre foi uma figura que nos sensibilizou muito desde a nossa adolescência. Nós fomos fixados, né, no vulto e buscando a sua história. Acontece que ao longo da nossa trajetória de vida, a gente vai lendo vários livros, não espíritas necessariamente, pesquisadores, e entre esses nós encontramos de um britânico chamado Wright, que ele é vivo, né? É bispo anglicano, professor universitário,
pesquisador de Paulo e que escreveu uma frase dizendo o seguinte: estudar Paulo é como se estivesse buscando caminhos para a ascensão de uma montanha. Quando nós lemos essa frase, nós tivemos, eu diria, um autêntico insight, que aí nós lembramos dos vários significados reais e simbólicos de montanha. Para começo de conversa, nós julgamos Paulo uma montanha, pela complexidade da formação e da ação dele. Mas lembramos também que na nossa vida nós temos que subir e vencer várias montanhas. E Paulo seguiu um caminho na sua montanha de vida, quando ele faz aquela ruptura com o judaísmo que nós comentamos e se transforma no fiel seguidor de Jesus, transferiu a fidelidade de Moisés para Jesus. Ele seguiu um caminho, é a vertente espiritual que ele seguiu. Ele foi protagonista de vários fenômenos espirituais, vários deles, e era médium, nitidamente um médium. E isso, então, nós começamos a trabalhar no livro. Todas essas questões espirituais vinculadas à vida de Paulo e o caminho que ele seguiu, aí como uma sugestão para nós, que nós temos que também refletir como vencer as montanhas nossas de problemas, de dificuldades, como superarmos isso, como Paulo de Tarso soube superar em toda a existência dele, que foi extremamente difícil. Bacana. Foi um insight interessante realmente, Foi. porque o conceito de subir a montanha ele é utilizado praticamente em todas as etnias, como você vencer os percalços da vida. Isso, né? isso. Tem até uma música famosa da Montana, que é Climb the Mountain, the Climb, que é escalar. Escalar, né? exatamente. Escalar. Bacana. E talvez um assunto muito importante agora, a gente falar um pouquinho da expansão do trabalho de Paulo de Tarso no cristianismo. Como se deu isso? Bom, Ele ganhou credibilidade na época? ele foi muito combatido. Onde ele ia, ele era ferozmente combatido pelos seguidores do judaísmo na sinagoga, porque ele fazia questão de, nas cidades... Era um traidor, na verdade. Traidor. Traidor. Ele era considerado um traidor. Mas ele fazia questão de se apresentar nas sinagogas. E isso... Ele batia de frente, então. Batia de frente. Então ele era muito fiel à proposta dele, mas muito corajoso e enérgico também, embora fosse paternal na forma de atender as pessoas e de escrever em vários momentos. Mas por que a coisa se expandiu? Primeiro, ele foi às capitais das principais províncias do Império Romano, nas 3 grandes viagens pelo entorno do Mar Mediterrâneo, que era o Mare Nostrum, né, dos romanos. Mas também, nós não podemos esquecer o seguinte: o Império Romano, guardadas as devidas proporções, ele foi o primeiro grande exemplo de globalização naquele momento. Então, isso facilitou o trabalho de Paulo. Por quê? Quando os romanos conquistavam reinos e transformavam em províncias, eles mantinham algumas características e até respeitavam a religião deles. Eles não aceitavam insurgência e nenhum questionamento à divindade do imperador, mas eles levavam o progresso, construíam os foros, os templos, os aquedutos, as vias e levavam também o transporte marítimo. E qual era o idioma? Não era o latim, era um grego simples, o grego koiné, guardado as devidas proporções, seria o inglês comercial de nossos dias. Então o Império Romano facilitava o quê? A comunicação, a difusão, e Paulo usou tudo isso. Ele conhecia, falava grego, então ele sabia se comunicar em todo o Império Romano e escreveu em grego as suas epístolas. Ele era um cara assim de grande jogo de cintura, né? E político, né? Muito, e muito, político, muito. porque Mas pelo que muito você firme. contou, e muito firme, mas Mas pelo que você contou, ele soube manipular muito bem os romanos, né? Sim. Foi uma manipulação muito bem feita, né? Sim, e foi graças a toda essa preparação dele, nós não podemos esquecer do seguinte: se nós lembrarmos dos discípulos diretos, apóstolos de Jesus, ele foi o único que teve essa formação sólida
convivendo com 3 mundos, como nós citamos no começo, simultaneamente, e com todo esse preparo. Tirando Paulo, apenas Mateus, que era Levi, né, que tinha uma certa formação como publicano, os demais eram homens simples do povo, com dificuldade de falar e de escrever, inclusive Pedro. Pedro era exemplo de doação, de amor, mas ele tinha limitações. E o Pedro, assim, desculpa o termo, mas ele era meio ignorantão mesmo, né? Ele era meio bruto, não era? Tanto que ele meio falava bruto, tudo e pediu, não, mas precisava registrar. Então, ele orientou um jovem, Marcos, e que escreveu o seu evangelho com orientação de Pedro. Que bacana. De toda a passagem de Paulo de Tarso, se eu te perguntar o que você julga de mais interessante nisso tudo, alguma coisa que te chama mais atenção? Os exemplos de superação. Na nossa ótica, Paulo é o grande exemplo de superação. E ele escreveu isso na sua epístola, né, aos Gálatas, quando diz assim: tragam no corpo as marcas do Cristo. Realmente, cicatrizes várias, de açoites, de apedrejamento. Durante o período que ele foi preso, perseguido? Isso, atravessou pântanos, adquiriu malária, né? Tem várias coisas assim. Ele escreveu: trago no corpo as marcas do Cristo. Não sou eu, mas quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então ele conseguiu superar as perseguições, as maledicências, as intrigas, tudo isso graças à fé sincera que ele tinha e que ele deixava claro. Não era a fé baseada na lei, no ritualismo, era a fé com exemplo, com as ações. Então ele deu exemplo. E aí no final da vida dele, ele escreveu na epístola a Timóteo, ele lá em Roma escreveu o seguinte: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Paulo era esportista no momento da juventude dele, ainda como Saulo de Tarso, amante dos esportes olímpicos da época. Tanto que ele usa vários textos, palavras do esporte. Terminei a carreira, terminei a corrida. Quanta coisa a gente pode falar de Paulo de Tarso, incrível, adorei seu conhecimento sobre Paulo de Tarso, Dr. Perry. E você sabe que você contando me chama a atenção um detalhe. Em toda a história da humanidade, tem pessoas que vêm de uma forma muito especial, aguerridos, com uma energia incrível de combater, de um ideal muito forte. Eu me vejo assim quase como uma pessoa oposta a isso, uma pessoa pacífica, tranquila, eu quero paz, né? Não quero entrar em conflito com ninguém. Se eu vou bater de conflito com alguém, eu saio fora para lá, né? E tem pessoas assim, né? Assim, são pessoas que se destacam de alguma maneira e que são importantes para a história da humanidade, né? Sem dúvida. Como Paulo de Tarso. Eu queria deixar mais uma vez aqui o seu contato para o telespectador. Sim. Se alguém quiser te fazer alguma pergunta, pode mandar pergunta por e-mail? Pode, por e-mail. Então tá bom. Então vou deixar aqui o contato. Você faz parte desse grupo de estudos Espírita Chico Xavier, em São Paulo? Sim, é um grupo virtual hoje. Ah, é virtual? Sim, tá. Mas nós é que criamos esse grupo. Ok. Então, olha, para quem quiser se comunicar com ele, o meu convidado veio de São Paulo hoje para isso, Dr. Antônio César Perry de Carvalho, ele que professor universitário, dentista, enfim, falei o currículo dele aqui, enorme, e ele faz parte então desse grupo virtual, mas o contato então vamos lá, e-mail, hein? Contato mesmo, escreve contato@grupochicoxavier.com.br. Deixa eu falar aqui o próximo programa Fronteiras da Ciência, que nós vamos falar sobre TVP no próximo programa, Terapia de Vidas Passadas, por captação psíquica através de apometria clínica. Eu não gosto muito do tema TVP, terapia de vida passada, porque vida é uma só, né? Para mim seria terapia de vivência passada, né? Com as convidadas Daiane Goulart e Miriam Alcântara. Então, esse é o tema, TVP, por captação psíquica através da apometria clínica. Que delícia de entrevista. Muito obrigado, Dr. Perry. E eu espero tê-lo aqui em outras oportunidades, outros assuntos, ou podemos ser esse mesmo,
da sua preferência, será meu eterno convidado no Fronteiras da Ciência. Quando passar pela Baixada Santista, me avisa que eu vou lá buscá-lo. Obrigado, Jadir. Foi uma grande oportunidade que nós tivemos de participarmos do Fronteiras da Ciência e deixamos aqui o nosso abraço à distância virtual a todo o telespectador também. Muito obrigado, doutor Perra. Agradeço Obrigado. também ao D'Alessandro, o D'Alessandro mesmo, Santana, que me permitiu aqui a presença do doutor Perra através do D'Alessandro, daqui de Santos. Fizemos o contato, ele está aqui. Obrigado você, amigo telespectador, pelo carinho, pela audiência de sempre. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade.